Estava preparando o café quando meu próprio neto tapou minha boca e sussurrou desesperado: "Não diga nada, vovó. Eles estão nos escutando." Eu tinha 65 anos e acabara de descobrir que Camila, minha nora querida, planejava me roubar tudo. Naquele momento, com a mãozinha do Mateu tremendo sobre meus lábios, decidi que se queriam uma velha indefesa, eu lhes daria exatamente isso. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido com família. E não esquece de curtir para me ajudar a alcançar mais pessoas. O cheiro do café ainda perfumava a cozinha da nossa casa em Perdizes, São Paulo, quando meu mundo desabou pela segunda vez na vida. A primeira foi quando perdi meu Joaquim há 8 anos. Agora, olhando nos olhinhos assustados do Mateu, senti o mesmo vazio no peito, a mesma sensação de estar perdendo tudo que construí com tanto amor e suor. Vovó, eu vi ela mexendo nos seus papéis. Ela estava copiando tudo no computador quando o papai foi trabalhar. A voz do menino era quase um sopro. 10 anos e já carregando o peso de segredos que nem eu imaginava existir. Camila havia se casado com meu filho Andrés há 5 anos. Uma mulher linda, formada em administração, que me conquistou com sua simpatia e aparente devoção à família. Quando ela sugeriu que cuidaria dos negócios para me dar mais tempo com o neto, achei que era um anjo enviado por Deus. Como eu estava errada. "Que papéis, meu amor?" Perguntei baixinho, fingindo estar apenas curiosa, mas meu coração já disparava. Mateu olhou para os lados, verificando se estávamos realmente sozinhos. A casa parecia vazia. Andrés tinha saído cedo para o escritório e Camila havia dito que ia fazer compras. "Os papéis da empresa, vovó? Aqueles que o vovô deixou." Ela estava fotografando tudo e mandando para alguém pelo celular. As palavras do menino caíram como pedras no meu estômago. A Constrular, a empresa que eu e Joaquim construímos tijolo por tijolo durante 40 anos, estava sendo entregue de bandeja para quem sabe Deus onde. Sentei-me devagar na cadeira da cozinha, aquela mesma onde tomávamos café toda manhã, onde Joaquim me contava os planos para a empresa, onde Andrés fazia a lição de casa quando criança, onde Mateu agora vinha me contar histórias da escola. Era nosso lugar sagrado e agora estava manchado pela traição. "Você tem certeza do que viu, Mateu?" Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ele acenou energicamente, os cachos castanhos balançando. "Tenho sim, vovó. E tem mais uma coisa." Ele hesitou, mordendo o labinho inferior como fazia quando estava nervoso. "Ouvi ela falando no telefone com alguém. Ela disse que você era muito ingênua e que logo, logo ela seria a dona de tudo." O mundo girou por um segundo. Ingênua? Eu, que construí um império do zero, que enfrentei machismo, crise econômica, que criei um filho sozinha nos últimos anos? A mulher que Camila via era realmente quem eu tinha me tornado, ou era apenas uma máscara que eu usava sem perceber? "Mateu, escuta bem o que a vovó vai te falar." Peguei as mãozinhas dele entre as minhas. "A partir de hoje, nós vamos fingir que não sabemos de nada. Você entende? Nada mudou. Nós não descobrimos nada. Consegue fazer isso por mim?" Ele franziu a testa, processando. "É como um jogo de espião, vovó." "Um jogo. Se ao menos fosse tão simples." "Isso mesmo, meu amor. Um jogo onde precisamos ser muito inteligentes." Beijei sua testa. "Agora vai brincar no seu quarto." "E Mateu, nosso segredo?" "Nosso segredo." Ele fez o gesto de fechar um zíper na boca e saiu correndo. Fiquei sozinha na cozinha, o café esfriando na xícara que nem cheguei a provar. 43 anos de casamento, onde aprendi que força não é só gritar ou bater o punho na mesa. Às vezes, força é observar em silêncio, é parecer frágil quando na verdade você está planejando cada movimento. Joaquim sempre dizia: "Isabel, você tem um dom para ler pessoas. Use isso." Ele estava certo. Durante décadas, observei clientes tentando nos enganar, funcionários desonestos, concorrentes sujos. Sempre consegui identificar as mentiras antes que elas nos prejudicassem. Como não vi isso em Camila? O som da chave na porta me tirou dos pensamentos. Era ela, voltando das compras, que duraram apenas 1 hora. Interessante.
Camila sempre demorava pelo menos 3 horas no shopping, especialmente quando ia com o cartão que eu havia dado a ela. Meu cartão. Oi, sogra querida. Como está se sentindo hoje? Sua voz doce encheu a cozinha. Cabelos loiros perfeitamente escovados, maquiagem impecável mesmo para ir ao supermercado. Sempre foi vaidosa, mas agora percebo que era cálculo. A aparência perfeita para conquistar confiança. Ah, filha, você sabe como é. Depois dos 65, o corpo não é mais o mesmo. Deixei minha voz sair um pouco mais fraca, mais cansada. Estava aqui pensando se não seria melhor mesmo deixar vocês cuidarem dos negócios. Ando me sentindo tão confusa com tantos números. O brilho nos olhos dela foi quase imperceptível, mas eu vi. Como uma predadora que acabara de confirmar que a presa estava ferida. Que isso, dona Isabel? A senhora ainda tem muitos anos pela frente. Mas se quiser, posso ajudar mais mesmo. O Andrés trabalha tanto, coitado. Posso assumir algumas coisas para dar uma aliviada para vocês dois. Andrés, meu filho. Como explicar para uma mãe que o filho que ela criou com tanto amor estava sendo manipulado? Que a mulher que ele escolheu para dividir a vida era capaz de roubar a própria família? Você é um anjo, Camila. Não sei o que faríamos sem você. As palavras saíram como mel, mas deixaram um gosto amargo na boca. Aliás, onde você foi hoje? Comprou algo bonito? Ah, fui só no supermercado mesmo, aquele da Rua Augusta. Encontrei sua amiga Raquel lá. Ela estava com a filhinha. Que menininha linda, né? Pena que está doente. Raquel, minha assistente há 15 anos, sempre eficiente, sempre leal. A filha dela estava doente? Como assim? Conversamos ontem e ela não mencionou nada sobre Sofia estar mal. Doente? Que tipo de doença? Perguntei, tentando soar apenas preocupada. Ah, eu não entendi bem. Algo no coração, me parece. A Raquel estava muito nervosa, pobrezinha. Disse que os médicos querem fazer uns exames caros. Camila mexia distraidamente no celular enquanto falava, como se o assunto não fosse importante. Meu sangue gelou. Sofia tinha 4 anos e sempre foi uma criança saudável. Exames caros. Raquel nunca me pediria dinheiro diretamente, mas... Camila? Seria capaz de usar uma criança? Bom, vou deixar você descansar, sogra. Tenho que preparar o almoço para quando o Andrés chegar. Ela beijou meu rosto e pela primeira vez em 5 anos, precisei me controlar para não me afastar. Quando ela saiu da cozinha, peguei meu celular e mandei uma mensagem para Raquel. Querida, como está a Sofia? Soube que ela não estava bem. A resposta veio em poucos minutos. Dona Isabel, não quis preocupar a senhora. Os médicos disseram que pode ser algo no coração, mas ainda estão investigando. Estou desesperada. 15 anos trabalhando comigo, 15 anos sendo praticamente da família. E ela não me contou que a filha estava doente? Ou alguém a estava impedindo de contar? Raquel, preciso falar com você. Pode vir aqui em casa amanhã de manhã e traga a Sofia. Tenho o número de um cardiologista muito bom. Obrigada, dona Isabel. A senhora sempre cuidando de todo mundo. Cuidando de todo mundo. Era isso que eu sempre fiz. Cuidei do Joaquim quando ele teve o infarto que quase o levou aos 50 anos. Cuidei da empresa quando ele não conseguia mais trabalhar como antes. Cuidei do Andrés quando ele não sabia que carreira seguir. E agora, descobria que enquanto eu cuidava, alguém planejava me destruir. O almoço passou numa tensão disfarçada. Andrés contou sobre os projetos novos da construtora, animado com as possibilidades de expansão. Camila ouvia atentamente, fazendo perguntas específicas sobre contratos, prazos, valores. Perguntas que uma esposa interessada faria, mas que agora soavam como interrogatório. Mãe, a senhora tem estado mais quieta ultimamente. Está tudo bem? Andrés tinha os olhos do pai, aquele olhar preocupado que sempre me derretia. Ah, filho, é a idade chegando. Às vezes fico pensando se não está na hora de vocês assumirem tudo mesmo. Essa responsabilidade toda está pesando demais para mim. Camila quase engasgou com a água. Andrés franziu a testa. Mãe, não fala assim. A empresa é da senhora. Papai construiu tudo pensando em deixar um legado para a senhora. Exatamente por isso, querido. O legado precisa continuar. E vocês são jovens, têm energia que eu já não tenho mais.
Olhei diretamente para Camila. Talvez seja a hora de vocês dois cuidarem oficialmente de tudo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Andrés parecia chocado. Camila tentava disfarçar um sorriso e eu observava cada microexpressão, cada movimento. 40 anos lendo pessoas não me abandonariam agora. Sogra, a senhora não pode estar falando sério. A Constrular é sua vida. Camila tinha a voz perfeita, a preocupação na medida certa. Se eu não soubesse o que sabia, acreditaria completamente. É mesmo, mãe. Vamos conversar sobre isso com calma. Não precisa tomar decisões precipitadas. Andrés pegou minha mão. A senhora está bem? Quer que eu marque uma consulta médica? Médica. Que interessante a preocupação dele. Uma consulta médica poderia declarar uma velhinha confusa, incapaz de tomar decisões. Seria uma forma legal de transferir tudo, não é mesmo? Não precisa, filho. Estou bem, só cansada. Sorri com toda a ternura que sempre tive por ele. Mas prometo que vamos conversar sobre o futuro da empresa, com calma. À tarde, depois que Andrés voltou ao trabalho e Camila saiu para suas atividades, chamei Mateu para uma conversa no meu quarto. Era a hora de entender exatamente o que meu netinho havia visto. Conta tudo para a vovó, sem pressa. Sentamos na cama, onde eu e Joaquim planejamos tantos sonhos. Eu estava brincando de espião, vovó. Sabe como você e o vovô falavam sobre a empresa quando eu era pequeno? Eu gostava de escutar. Ele falava baixo, ainda cauteloso. Ontem eu vi a mamãe Camila no escritório do papai. Ela estava com um monte de papéis espalhados na mesa. Que tipo de papéis? Aqueles que têm o nome da empresa. E ela estava fotografando tudo com o celular. Depois ligou para alguém e disse: "Já tenho tudo que você pediu." A velha não desconfia de nada. Velha. A palavra ecoou na minha mente. Para Camila, eu era apenas um obstáculo velho que precisava ser removido. E tem mais, vovó. Ela falou que ia convencer o papai de que você estava ficando... Como é mesmo? Demencial? É isso? Demencial. Plano inteligente. Declare a sogra incapaz, assuma o controle dos bens e pronto. Legal, limpo, sem rastros. Mateu, você é um menino muito corajoso, mas agora preciso que seja ainda mais corajoso. Consegue continuar fingindo que não sabe de nada? É muito importante. Consigo, vovó. Mas por que ela quer fazer isso com a gente? Como explicar para uma criança de 10 anos que algumas pessoas são capazes de qualquer coisa por dinheiro? Que o amor pode ser fingido? Que a família pode ser vista apenas como meio para um fim? Às vezes, Mateu, as pessoas fazem coisas ruins por motivos que nem elas entendem direito. Mas o importante é que você e eu sabemos a verdade. E vamos proteger nossa família. Vamos contar para o papai? A pergunta que me atormentava. Andrés amava Camila. Estava casado há 5 anos, construindo uma vida, fazendo planos. Como destruir isso sem ter certeza absoluta? Como acusar sem provas concretas? Ainda não, meu amor. Primeiro, vamos descobrir toda a verdade. Você me ajuda? Ajudo! Vou ser o melhor espião do mundo. Naquela noite, depois que todos foram dormir, sentei no escritório que havia sido do Joaquim. As paredes estavam cheias de fotos da família, diplomas, prêmios que ganhamos ao longo dos anos. 40 anos de trabalho honesto, de acordar cedo, de sacrifícios para construir algo sólido. Abri o cofre onde guardávamos os documentos mais importantes. Tudo estava lá, mas desarrumado. Alguém havia mexido. O coração disparou quando vi que algumas pastas estavam fora de ordem. Camila tinha acesso às senhas. Eu mesma a havia dado, confiando nela como filha. Peguei meu notebook e comecei a pesquisar sobre proteção patrimonial, transferência de bens, interdição por incapacidade. A internet me mostrou um mundo que eu não conhecia, onde golpes contra idosos eram mais comuns do que eu imaginava. Era quase meia-noite quando encontrei um artigo sobre golpes familiares que me fez suar frio. O texto descrevia exatamente minha situação. Nora ganha confiança, demonstra preocupação com a saúde do idoso, sugere transferência de responsabilidades, consegue procurações e gradualmente assume o controle total dos bens. O telefone tocou, me assustando.
Era um número que eu não conhecia. Alô? Atendi baixinho. Dona Isabel, é a Raquel. Desculpa ligar tão tarde, mas não consegui dormir. Que foi, querida? A Sofia está bem? Dona Isabel, a voz dela estava embargada. Preciso falar com a senhora. Tem coisas que a senhora precisa saber, mas não posso falar no telefone. Meu sangue gelou. Raquel, está acontecendo alguma coisa? Dona Isabel, me perdoa. Eu fiz coisas que não queria fazer, mas ameaçaram a Sofia. Disse que se eu não ajudasse, minha filha ia morrer. O mundo parou. Ameaçaram uma criança de 4 anos para que a mãe me traísse. Que tipo de monstro era capaz disso? Raquel, escuta bem. Amanhã você vem aqui em casa às 9 da manhã. Traga a Sofia. E traga tudo o que você souber. Vamos resolver isso juntas, entendeu? Obrigada, Dona Isabel. Eu sabia que a senhora ia me ajudar. Sempre soube. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Não era apenas sobre dinheiro. Era sobre destruir vidas, usar crianças, manipular pessoas boas. Era sobre um mal que eu subestimara completamente. Levantei da cadeira e caminhei até a janela que dava para o jardim. Lá fora, São Paulo dormia, com seus prédios iluminados e suas histórias secretas. Quantas outras famílias estavam passando pela mesma situação? Quantos outros idosos estavam sendo enganados por pessoas em quem confiavam? Não, não comigo. Não com a família que eu e Joaquim construímos. Se Camila queria uma guerra, teria uma guerra. Mas ela cometeu um erro fundamental. Subestimou uma mulher que passou a vida inteira lutando. Voltei ao computador e comecei a fazer anotações. Datas, horários, conversas. Tudo que Mateu havia me contado, tudo que Raquel estava prestes a revelar. Se era a prova que eles queriam, era a prova que teriam. Às 3 da manhã, finalmente fui dormir. Mas antes, parei no quarto do Mateu. Ele dormia tranquilo, os cachos espalhados no travesseiro, segurando o ursinho que eu havia dado no aniversário dele. 10 anos e já carregando segredos de adulto. Isso também ia mudar. Beijei sua testa devagar, prometendo silenciosamente que protegeria sua infância, sua inocência, sua família. Mesmo que para isso eu tivesse que me transformar na velha mais perigosa que Camila já conheceu. No meu quarto, antes de fechar os olhos, sussurrei para a foto do Joaquim na cabeceira. Amor, nossa família está em perigo. Mas você me ensinou bem. Vou proteger tudo o que construímos. Pode confiar em mim. E pela primeira vez em meses, dormi em paz. Não porque os problemas tinham acabado, mas porque finalmente sabia qual era a guerra que estava enfrentando. E eu sempre fui muito boa em guerras que precisava vencer. Na manhã seguinte, despertei antes do alarme tocar. Eram 6 da manhã e eu já estava completamente acordada, com aquela sensação de quando você sabe que o dia vai mudar sua vida para sempre. Preparei um café forte e sentei na varanda, observando São Paulo acordar através da névoa matinal que cobria os prédios de Perdizes. Às 9 em ponto, a campainha tocou. Era Raquel, segurando a mãozinha da Sofia. Minha assistente estava diferente. Olheiras fundas, cabelos desalinhados, as mãos tremendo levemente. Sofia, por outro lado, parecia uma criança perfeitamente saudável, brincando com uma bonequinha e rindo. Raquel, que bom que vieram! Abracei as duas, notando como minha assistente se agarrou a mim por alguns segundos a mais, como quem se afoga e finalmente encontra uma tábua de salvação. Sofia, meu amor, que boneca linda! Como ela se chama? Princesa! A menina respondeu animada, os olhinhos brilhando. Nenhum sinal de doença, nenhuma palidez, nenhuma fraqueza. Estava radiante como sempre. Camila ainda estava dormindo. Uma das vantagens de não trabalhar de verdade é poder dormir até tarde. Andrés já havia saído para o escritório e Mateu estava na escola. Era o momento perfeito para conversarmos sem interrupção. Sofia, que tal brincar na sala de jogos? Tem muitos brinquedos do Mateu lá. Levei a menina até o cômodo que havia sido o quarto de brinquedos do meu neto, ainda cheio de livros coloridos e jogos educativos. Quando voltei à cozinha, Raquel estava com o rosto enterrado nas mãos, chorando silenciosamente. Querida, conta tudo para mim, desde o início. Sentei ao lado dela, peguei suas mãos entre as minhas. Dona Isabel,
Eu fiz uma coisa terrível. Eu traí a senhora. As palavras saíam entrecortadas entre os soluços. Mas eles disseram que ia acontecer alguma coisa com a Sofia se eu não ajudasse. Quem disse isso, Raquel? A Camila. E mais um homem, um tal de Dr. Marcos. Eles me mostraram uns exames falsos, dizendo que a Sofia estava com um problema no coração que eu não sabia. Que ela podia morrer a qualquer momento se não fizesse um tratamento caríssimo. Meu sangue gelou. Usar uma criança, inventar uma doença, aterrorizar uma mãe. O nível de crueldade era muito maior do que eu imaginara. Continuou, querida. Eles disseram que tinham como conseguir o dinheiro para salvar a Sofia, mas eu precisava ajudar. Fazer algumas coisas pequenas, nada que fosse prejudicar a senhora de verdade. Raquel limpou o nariz com o lenço que eu ofereci. Primeiro pediram para eu deixar uns papéis em lugares específicos do escritório. Depois, para eu dar informações sobre a agenda da senhora, sobre suas consultas médicas, sobre como a senhora estava se sentindo. Que tipo de informações sobre minha saúde? Eles queriam saber se a senhora estava esquecida, confusa, se tomava algum remédio para depressão ou ansiedade. Perguntavam se a senhora tinha falado sobre se sentir incapaz de cuidar dos negócios. A estratégia estava clara. Construir um histórico de incapacidade mental para justificar uma interdição futura. E Raquel, desesperada para salvar a filha, era a testemunha perfeita. Funcionária de confiança há 15 anos. Raquel, olha bem para mim. Você viu os exames da Sofia? Vi, sim. Radiografias, exames de sangue, tudo com o nome dela. Ela engoliu seco. Mas ontem à noite não consegui dormir e resolvi pesquisar na internet sobre o problema que ela supostamente tinha. Dona Isabel, as imagens dos exames eram exatamente iguais às que encontrei em sites médicos. Iguais mesmo, pixel por pixel. Você tem certeza? Absoluta. Eles falsificaram tudo. Minha Sofia nunca esteve doente. A voz dela mudou, ficou mais forte, mais revoltada. Eles me fizeram acreditar que minha filha estava morrendo para eu trair a pessoa que sempre me tratou como família. Levantei da cadeira e caminhei até a janela, processando tudo. A elaboração do golpe era impressionante. Não era apenas ganância, era um plano meticulosamente orquestrado para destruir psicologicamente as pessoas antes de roubar tudo. E esse Dr. Marcos, você sabe quem é? Um advogado. Camila disse que ele era especialista em questões de família, herança, essas coisas. Um homem de uns 40 anos, sempre muito bem vestido, que falava de um jeito que parecia que sabia tudo sobre lei. Advogado especialista em herança. Provavelmente seria ele quem cuidaria da parte legal da interdição e transferência dos bens. Tudo muito profissional, muito bem planejado. Raquel, preciso que você me conte exatamente o que passou para ele sobre mim. Ela respirou fundo. Disse que a senhora às vezes ficava confusa com números, que reclamava de dores de cabeça, que comentou sobre se sentir sobrecarregada com a empresa. Parou, olhando para mim com os olhos cheios de lágrimas. Dona Isabel, eu inventei tudo isso. A senhora nunca falou nada disso, mas eles insistiam tanto e eu estava tão desesperada. Está bem, querida. Você foi vítima tanto quanto eu. Voltei a sentar ao lado dela. Agora me conta, que outras coisas eles pediram para você fazer? Semana passada pediram para eu filmar a senhora trabalhando. Disseram que era para documentar momentos de confusão mental. E você filmou? Tentei, mas não consegui. Toda vez que via a senhora trabalhando, via como a senhora é lúcida, inteligente, como conhece cada detalhe da empresa. Não consegui fazer essa maldade. Ela segurou minha mão. Aí eles começaram a pressionar mais, dizendo que a Sofia ia morrer por minha causa. Um barulho na escada me fez sussurrar. Camila está acordando. Precisa agir como se nada tivesse acontecido. Consegue? Raquel assentiu, secando rapidamente as lágrimas. Fomos buscar Sofia na sala de jogos, e quando Camila desceu para a cozinha, encontrou uma cena perfeita. A patroa tomando café com a funcionária e a filha dela. Bom dia! Que surpresa boa ver vocês aqui. Camila estava impecável como sempre, mas percebi como seus olhos vasculharam rapidamente o ambiente, analisando nossa conversa. A Raquel trouxe a Sofia para eu conhecer melhor. Que menininha linda!
Mantive o tom de vovó encantada. Ela estava me contando sobre os exames que a pequena precisa fazer. Ah, é... Camila olhou diretamente para Raquel. Como estão as coisas mesmo, Raquel? Os médicos falaram alguma coisa nova? A pergunta carregava uma ameaça sutil. Raquel entendeu perfeitamente. Ainda estamos aguardando alguns resultados, né, Camila? Mas a doutora disse que com o tratamento certo, tudo vai ficar bem. Minha assistente estava aprendendo rápido a jogar esse jogo perigoso. Claro, claro. O importante é ter esperança. Camila serviu seu café, mas continuava observando nossa interação. Dona Isabel, a senhora está com uma cor ótima hoje. Dormiu bem? Dormi sim. Sonhei com o Joaquim. Deixei um tom melancólico entrar na voz. Às vezes tenho a impressão de que ele está tentando me dizer alguma coisa, sabe? Os olhos de Camila brilharam. Perfeito. Uma viúva idosa que sonha com um marido morto, que se confunde entre realidade e memória. Exatamente a imagem que ela queria construir. Que lindo, sogra. Tenho certeza de que o seu Joaquim está cuidando da senhora lá de cima. Depois que Raquel e Sofia foram embora, com a promessa de que eu pensaria em como ajudar com os custos do tratamento, fiquei sozinha com Camila na cozinha. Era minha chance de observá-la sem máscaras. Camila, posso te fazer uma pergunta? Usei meu tom mais inocente. Claro, sogra. O que for. Você acha que eu estou ficando muito esquecida? O Andrés comentou alguma coisa com você? Ela parou de mexer no celular e me olhou diretamente. Por que a senhora está perguntando isso? Ah, sei lá. Às vezes não consigo lembrar onde coloquei as coisas, confundo datas. Tenho medo de estar virando um peso para vocês. Dona Isabel, isso é normal da idade. Minha própria avó era assim. Ela se aproximou, colocou a mão no meu ombro. Mas se a senhora está preocupada, posso marcar uma consulta com um médico muito bom que conheço. Um especialista em pessoas da terceira idade. Especialista em pessoas da terceira idade. Provavelmente o mesmo doutor que havia falsificado os exames da Sofia, pronto para diagnosticar uma demência inexistente. Você faria isso por mim? Claro. Vou ligar hoje mesmo. É sempre bom prevenir, né? Seu sorriso era doce, mas seus olhos eram calculistas. E Dona Isabel, se a senhora quiser, posso começar a ajudar mais com os papéis da empresa. Sei que é muita responsabilidade para a senhora sozinha. Seria maravilhoso, filha. Você entende tanto dessas coisas. Suspirei teatralmente. Às vezes olho para aquela papelada toda e sinto que não entendo mais nada. Era como jogar xadrez com alguém que não sabia que você conhecia todas as suas jogadas. Cada palavra minha era cuidadosamente calculada para alimentar as expectativas dela. Que tal começarmos hoje mesmo? Posso organizar alguns documentos para a senhora. Hoje não, querida. Estou me sentindo cansada. Que tal amanhã? Camila disfarçou a irritação, mas eu vi. Estava ansiosa, pressa em acelerar o processo. Talvez tivesse prazos para cumprir com seus cúmplices. À tarde, depois que ela saiu para seus compromissos, liguei para meu advogado de confiança, Dr. Fernando Machado. Um homem íntegro que conhecia nossa família há décadas. Fernando, preciso conversar com você urgentemente sobre proteção patrimonial. Pode vir aqui em casa hoje? Claro, Isabel. Aconteceu alguma coisa? Digamos que descobri que minha família pode estar em perigo, financeiro e emocional. Ele chegou às 4 da tarde, carregando uma pasta cheia de documentos. Fernando tinha 60 anos, cabelos grisalhos e uma expressão sempre séria que se acentuava quando falava sobre questões legais. Me conta tudo, Isabel. Relatei toda a situação, desde a descoberta do Mateu até a confissão da Raquel. Ele ouvia em silêncio, ocasionalmente balançando a cabeça em desaprovação. Isabel, isso é mais sério do que você imagina. Eles estão construindo um caso para interdição por incapacidade. Com as evidências certas, podem conseguir transferir todos os seus bens legalmente. Como assim? Se conseguirem 2 ou 3 testemunhas afirmando que você está mentalmente incapaz, mais um laudo médico, mesmo que fraudulento, um juiz pode determinar que você precisa de um curador para seus bens. E adivinha quem seria esse curador? Andrés, meu próprio filho. Exato. E se ele estiver sendo manipulado pela esposa? Fernando deixou a frase no ar.
O que posso fazer? Primeiro, vamos documentar tudo. Cada conversa, cada tentativa de manipulação. Segundo, preciso de provas da chantagem com sua funcionária. Terceiro, vamos fazer alguns testes psicológicos e médicos com profissionais sérios para provar sua plena capacidade mental. E quanto aos bens? Como protejo a empresa? Podemos fazer algumas alterações no seu testamento, criar alguns mecanismos de proteção. Mas Isabel, ele me olhou seriamente. Você tem certeza de que seu filho está sendo manipulado? Existe a possibilidade de ele estar participando conscientemente do esquema. A pergunta que eu não queria enfrentar. Andrés, meu único filho, seria capaz de me trair por dinheiro? O menino que criei, que choravam no meu colo quando se machucava, que me ligava todo dia para saber como eu estava? Não sei, Fernando. E isso é o que mais me dói. Quando Andrés chegou do trabalho, eu estava na sala, fingindo assistir televisão. Ele me beijou na testa como sempre fazia. Como foi seu dia, mãe? Bem, filho. A Raquel veio aqui hoje com a filhinha. Que menininha linda. Mas parece que ela está doente, pobrezinha. Andrés franziu a testa. Doente? Que tipo de doença? Não entendi bem. Algo no coração. A Raquel estava muito preocupada com os custos do tratamento. Mãe, por que você não me contou? Podemos ajudar. A Raquel trabalha com a gente há anos. A preocupação genuína na voz dele me tranquilizou um pouco. Ou Andrés era inocente, ou era um ator excepcional. Eu quis ajudar, mas a Camila disse que vocês já estão fazendo o possível. A Camila? Como assim? Ela conhece o médico que está tratando da Sofia. Até se ofereceu para marcar uma consulta para mim com ele, já que ando me sentindo esquecida ultimamente. Andrés parou completamente. Que médico, mãe? E que história é essa de você estar esquecida? Antes que eu pudesse responder, Camila entrou na sala. Oi, amor. Chegou cedo hoje. Ela beijou Andrés, mas eu vi seus olhos me lançando um olhar de advertência. Camila, minha mãe estava me contando sobre um médico que você conhece. Que história é essa? Por um segundo, vi Camila hesitar. Ah, é um cardiologista que pode ajudar a filha da Raquel. E ofereci para marcar um geriatra para sua mãe, já que ela comentou que está se sentindo um pouco confusa ultimamente. Quando você comentou isso, mãe? A tensão no ar estava quase palpável. Camila havia cometido um erro, revelando conhecimento de conversas que oficialmente não deveria ter ouvido. Ah, filho, foi quando estávamos conversando sobre a empresa ontem no almoço. Disse que às vezes me sinto sobrecarregada. Cobri a falta de Camila, mas guardei a informação. Mãe, se está se sentindo assim, vamos sim procurar ajuda médica, mas com médicos da nossa confiança, não com indicação de... Ele olhou para Camila. Com todo respeito, amor, mas preferimos médicos que já conhecemos. O clima ficou gelado. Camila forçou um sorriso. Claro, querido, só estava tentando ajudar. Mais tarde, quando Camila subiu para o quarto, Andrés se sentou ao meu lado no sofá. Mãe, está acontecendo alguma coisa que eu deveria saber? Meu coração acelerou. Era minha chance de contar tudo, de dividir o peso dessa descoberta terrível. Mas e se ele não acreditasse? E se, pior ainda, ele já soubesse de tudo? Filho, você tem notado alguma coisa estranha na Camila ultimamente? Estranha como? Não sei. Interessada demais nos negócios, fazendo perguntas sobre documentos. Andrés ficou em silêncio por alguns segundos. Mãe, a Camila sempre foi interessada na empresa. É natural, já que faz parte da família. Mas você confia nela completamente? Com tudo? A pergunta pegou ele de surpresa. Mãe, é minha esposa. É claro que confio. Por que está perguntando isso? Olhei nos olhos do meu filho, procurando qualquer sinal de falsidade, qualquer indicação de que ele pudesse estar mentindo. Tudo que vi foi confusão e preocupação genuína. Só uma besteira de velha, filho. Ignore. Mas Andrés não ignorou. Ficou me olhando com aquela expressão que eu conhecia desde que ele era criança, quando sabia que eu estava escondendo alguma coisa importante. Mãe, se há algo errado, você precisa me contar. Somos uma família. Família. A palavra ecoou na minha mente. Éramos uma família, mas uma família que estava sendo atacada por dentro, como um câncer que crescia em silêncio. Andrés, me responde uma coisa com sinceridade.
Se você descobrisse que alguém muito próximo estava tentando nos prejudicar, o que faria? Dependeria de quem fosse e do que estivesse fazendo. Ele segurou minha mão. Mas, mãe, eu sempre vou proteger você e o Mateu. Sempre. Não importa de quem eu tenha que protegê-los. A intensidade na voz dele me emocionou. Era meu filho, meu menino, mesmo depois de adulto. Mas seria forte o suficiente para enfrentar a verdade sobre a mulher que amava? Andrés, preciso te pedir uma coisa. Nos próximos dias, presta atenção em tudo. Em conversas, em comportamentos, em pessoas tentando influenciar suas decisões sobre mim ou sobre a empresa. Está bem, mãe, mas você está me assustando. Não quero te assustar, só quero que fique atento. Uma mãe sempre se preocupa, você sabe. Naquela noite, enquanto todos dormiam, me sentei novamente no escritório do Joaquim. Peguei uma folha de papel e comecei a escrever tudo o que havia descoberto. Cada detalhe, cada nome, cada conversa. Se algo acontecesse comigo, pelo menos haveria um registro. Escrevi uma carta para Andrés, explicando toda a situação, e a guardei no cofre junto com os outros documentos importantes. Se Camila conseguisse me internar ou declarar incapaz, pelo menos meu filho saberia a verdade. Também escrevi um bilhete para Mateu, agradecendo por sua coragem e pedindo para ele cuidar do pai. Uma criança de 10 anos não deveria carregar esse peso, mas a vida às vezes nos força a crescer mais rápido do que gostaríamos. Eram quase 2 da manhã quando terminei. Olhei pela janela e vi São Paulo dormindo, inconsciente dos dramas que se desenrolavam atrás das janelas iluminadas. Quantas outras famílias estavam enfrentando traições similares? Quantos outros idosos estavam sendo manipulados por pessoas em quem confiavam? Mas comigo seria diferente. Eu havia passado a vida inteira construindo essa família, essa empresa, essa vida, e não entregaria tudo de bandeja para quem me via apenas como um obstáculo velho a ser removido. Amanhã seria um novo dia na guerra silenciosa que estava travando, e eu estaria pronta. 3 dias depois da conversa com Raquel, acordei com o som de vozes alteradas vindas do andar de baixo. Eram quase 7 da manhã, e pela janela do meu quarto vi um carro preto estacionado em frente à nossa casa. Um carro que eu não conhecia. Desci as escadas devagar, usando meu roupão e chinelos, mantendo a aparência de uma senhora que acabara de acordar. As vozes vinham da sala de estar. Reconheci a voz de Camila, mas havia um homem falando também. Uma voz grave, autoritária. Não podemos mais esperar. A situação está ficando complicada. A voz masculina soava impaciente. Eu sei, Dr. Marcos, mas preciso de mais tempo. A Isabel ainda não está completamente... A voz de Camila foi interrompida quando me viram na escada. Bom dia! Que surpresa receber visitas tão cedo. Sorri com toda a inocência que consegui reunir, descendo o resto dos degraus. O homem na sala era exatamente como Raquel havia descrito. 40 e poucos anos, terno impecável, cabelos perfeitamente penteados e um sorriso que não chegava aos olhos. Carregava uma maleta de couro e tinha a postura de quem estava acostumado a intimidar pessoas. Sogra, que bom que acordou. Quero apresentar o Dr. Marcos Silva, o advogado que mencionei. Ele veio trazer alguns documentos para facilitar nossa vida. Camila estava visivelmente nervosa, falando mais rápido que o normal. Que tipo de documentos? Perguntei, mantendo o tom curioso de uma velhinha interessada. Senhora Isabel, é um prazer conhecê-la. Dr. Marcos se aproximou, estendendo a mão. Seu aperto era firme demais, quase agressivo. Trouxe algumas sugestões para organizar melhor o patrimônio da família. Nada urgente, apenas prevenção. Prevenção contra o quê? Ele trocou um olhar rápido com Camila. Bem, com a idade é sempre prudente ter documentos que facilitem as decisões familiares. Procurações, transferências, coisas que evitem burocracia no futuro. Procurações. A palavra ecoou na minha mente como um alarme. Com as procurações certas, Camila poderia tomar qualquer decisão em meu nome, acessar qualquer conta, vender qualquer propriedade. Que interessante! Meu falecido marido sempre dizia que documentação é importante. Sentei na poltrona, fazendo questão de parecer um pouco frágil. Mas essas coisas são tão complicadas para mim.
Prefiro sempre conversar com meu filho antes de assinar qualquer coisa. O rosto do Dr. Marcos se endureceu quase imperceptivelmente. Claro, mas às vezes é melhor ter as coisas organizadas antes de preocupar a família, não acha? Andrés já saiu para o trabalho, Camila se apressou em explicar. Mas podemos resolver isso entre nós, mulheres. São documentos simples. Simples. Documentos que transfeririam décadas de trabalho para as mãos de quem queria me destruir eram simples na visão deles. Sabe, doutor, tenho andado com umas dores de cabeça terríveis ultimamente. Às vezes fico confusa, não consigo me concentrar direito. Levei a mão à testa, teatralizando um pouco. Será que é prudente assinar documentos importantes quando não estou me sentindo bem? Era uma armadilha. Se ele dissesse que sim, estaria admitindo que eu estava em condições de tomar decisões. Se dissesse que não, confirmaria a narrativa de que eu estava mentalmente comprometida. Senhora Isabel, essas dores podem ser apenas estresse. Inclusive, conheço um médico excelente que pode ajudá-la. Dr. Roberto Andrade, um neurologista muito respeitado. Ele abriu a maleta e tirou um cartão. Que tal marcarmos uma consulta hoje mesmo? Dr. Roberto Andrade. Mais um nome para minha lista de conspiradores. Um neurologista falso pronto para diagnosticar demência em uma mulher perfeitamente sã. Hoje? Não está um pouco cedo demais? Nem conheço esse médico. Dona Isabel, Camila interveio. O Dr. Marcos conhece os melhores profissionais de São Paulo. E quanto antes cuidarmos da sua saúde, melhor. Nesse momento, ouvi a chave girando na porta da frente. Era Andrés voltando. Havia esquecido algo em casa. Meu coração disparou. Como ele reagiria ao encontrar um advogado desconhecido pressionando sua mãe a assinar documentos? Oi? Tem alguém aqui? A voz do Andrés ecoou pelo corredor. Camila ficou pálida. Dr. Marcos fechou rapidamente a maleta. Aqui, filho. Temos visita. Mantive o tom natural, mas estava curiosa para ver como eles explicariam a situação. Andrés entrou na sala e parou ao ver o homem desconhecido. Seus olhos fizeram uma varredura rápida. O estranho bem vestido, Camila nervosa, eu na poltrona em roupão. Bom dia, Andrés Cardoso. Ele se apresentou, mas não estendeu a mão. Dr. Marcos Silva, advogado. Sua esposa me pediu para dar algumas orientações sobre organização patrimonial para sua família. Organização patrimonial? Andrés olhou diretamente para Camila. Que tipo de orientação? E por que não me avisaram que haveria essa reunião? A tensão no ar estava quase palpável. Dr. Marcos tentou retomar o controle da situação. Senhor Andrés, são apenas sugestões preventivas. Com pessoas da terceira idade, é sempre prudente ter documentos que facilitem. Doutor, Andrés interrompeu, e sua voz estava mais fria do que eu já havia ouvido. Minha mãe tem um advogado há décadas. Doutor. Fernando Machado. Qualquer questão patrimonial da família passa por ele. Claro, claro. Mas às vezes uma segunda opinião... Não precisamos de segunda opinião. Obrigado pela visita. Andrés foi até a porta e a abriu. Tenha um bom dia. Era uma dispensa clara. Dr. Marcos guardou os documentos na maleta, claramente contrariado. Senhora Isabel, se mudar de ideia sobre a consulta médica... Ele deixou o cartão em cima da mesa. E sobre os documentos, não deixe para muito tarde. Às vezes a vida nos surpreende. A ameaça mal disfarçada fez meu sangue gelar. Mas Andrés a captou também. Doutor, que tipo de surpresa está sugerindo? Ah, nada específico. É apenas que questões legais se tornam mais complicadas quando... Bem, quando há questões de saúde envolvidas. Minha mãe está perfeitamente saudável. E lúcida. A voz de Andrés estava perigosamente baixa. Sugiro que saia agora, antes que eu chame a segurança do prédio. Dr. Marcos saiu sem se despedir. Camila ficou parada no meio da sala, claramente sem saber como explicar a situação. Camila, o que exatamente estava acontecendo aqui? Andrés fechou a porta e se virou para da esposa. Amor, eu só estava tentando ajudar. Você trabalha tanto e sua mãe tem parecido tão... frágil ultimamente. Pensei que seria bom ter alguns documentos organizados, caso... Caso o quê? Caso minha mãe morra? Caso ela fique doente?
Ou caso ela seja declarada incapaz por um médico que você escolheu? Cada palavra saía como uma bala. Camila empalideceu. Andrés, você está exagerando. Estou? Então me explica por que um advogado desconhecido estava na minha casa às 7 da manhã, tentando convencer minha mãe a assinar documentos sem que eu soubesse de nada. Eu observava a discussão em silêncio, fingindo estar apreensiva com a briga, mas na verdade analisando cada palavra, cada expressão. Andrés estava realmente surpreso e indignado. Não era cúmplice, era mais uma vítima da manipulação de Camila. Filho, não briguem por minha causa. Usei minha voz mais trêmula. Talvez a Camila esteja certa. Talvez eu esteja mesmo precisando de ajuda para cuidar das coisas. Mãe, a senhora não precisa de ajuda de estranhos. Qualquer coisa que precise resolver, resolveremos em família, com pessoas da nossa confiança. André se ajoelhou na frente da minha poltrona. Está me ouvindo? Em família. Camila assistia à cena com uma expressão que misturava frustração e algo mais perigoso. Seus planos estavam desmoronando e pessoas desesperadas são capazes de qualquer coisa. Andrés, preciso ir ao banheiro. Vocês podem continuar conversando. Levantei devagar, mantendo a encenação de fragilidade. No banheiro do andar de baixo, peguei meu celular e mandei uma mensagem rápida para Raquel. Situação complicada. Eles aceleraram os planos. Mantenha Sofia segura e documente tudo. Quando voltei à sala, Andrés estava sozinho. Camila havia subido para o quarto. Mãe, preciso perguntar uma coisa e quero que seja sincera comigo. Ele falou baixo, verificando se não estávamos sendo ouvidos. Há quanto tempo a Camila está falando sobre documentos, médicos, questões de saúde? Era minha chance. Podia contar tudo, revelar toda a conspiração. Mas ainda precisava de mais evidências, mais provas concretas. Filho, ultimamente ela tem demonstrado muita preocupação comigo. Sempre perguntando como estou me sentindo, se não estou confusa, se não quero um check-up médico. Que tipo de confusão? Coisas pequenas. Se lembro onde coloquei as chaves, se entendo os números da empresa? Pausei. Andrés, você acha que estou perdendo a capacidade de cuidar dos negócios? Ele segurou minhas mãos e olhou diretamente nos meus olhos. Mãe, a senhora é a pessoa mais lúcida que conheço. Conhece cada detalhe da empresa. Lembra de nomes de clientes de 20 anos atrás, calcula de cabeça melhor que meu contador. Não está perdendo capacidade nenhuma. Então por que a Camila insiste tanto que eu preciso de ajuda? A pergunta ficou no ar. Vi Andrés processando as implicações, conectando os pontos. Sua expressão mudou gradualmente, da confusão para a compreensão e da compreensão para uma raiva fria que me lembrou do pai dele. Mãe, quero que a senhora me prometa uma coisa. Não assine nenhum documento sem que eu esteja presente. Nenhum. Não importa quem peça, qual seja a justificativa. Está bem, filho. E se alguém pressionar a senhora, me liga imediatamente, a qualquer hora. Naquele momento, meu celular tocou. Era uma chamada de número desconhecido. Alô? Senhora Isabel, aqui é o Dr. Roberto Andrade. O Dr. Marcos me passou seu contato. Entendo que está precisando de uma avaliação neurológica urgente. Andrés estava ao meu lado e podia ouvir a conversa. Seus olhos se estreitaram. Urgente? Quem disse que era urgente? Perguntei. Bem, segundo as informações que recebi, a senhora tem apresentado episódios de confusão mental, perda de memória recente, dificuldade para tomar decisões. Doutor, quem lhe passou essas informações? Sua nora, Camila Cardoso. Ela está muito preocupada com seu estado mental. Andrés fez um gesto para que eu colocasse no viva voz. Doutor Roberto, aqui é Andrés Cardoso, filho da senhora Isabel. Minha mãe não apresenta nenhum dos sintomas que mencionou. Quem lhe autorizou a fazer esse diagnóstico sem nem ter examinado a paciente? Silêncio do outro lado da linha. Senhor Andrés, eu apenas estava oferecendo ajuda baseado nas informações que recebi. Que tipo de médico faz diagnóstico por telefone baseado em informações de terceiros? A voz de Andrés estava gelada. Qual é o seu CRM, doutor? Eu preciso verificar. Está aqui em algum lugar? Está aqui em algum lugar? Andrés riu, mas não havia humor na risada. Doutor,
Sugiro que tire nosso nome da sua agenda, e se voltar a contatar minha mãe, vou reportar isso ao Conselho Regional de Medicina. Ele desligou o telefone e me olhou com uma expressão que misturava proteção e fúria. Mãe, o que está acontecendo aqui? Advogados desconhecidos, médicos fazendo diagnósticos por telefone, minha esposa organizando documentos às minhas costas. Antes que eu pudesse responder, Camila desceu as escadas. Havia se trocado e estava arrumada para sair. Andrés, amor, preciso resolver umas coisas hoje. Você pode ficar com sua mãe? Que coisas? Compromissos pessoais, nada importante. Camila, preciso falar com você, agora. A tensão entre eles era palpável. Camila hesitou, claramente querendo evitar a conversa. Pode ser quando eu voltar? Estou atrasada. Não, agora. A autoridade na voz de Andrés me lembrou do Joaquim quando tomava decisões importantes nos negócios. Eles foram para a cozinha, mas eu conseguia ouvir tudo. Camila, quero que me explique exatamente por que um médico que eu nunca ouvi falar está ligando para minha mãe dizendo que ela precisa de avaliação neurológica urgente. Andrés, eu estava apenas preocupada. E preocupada com o quê? Minha mãe está perfeitamente bem. Você não mora aqui direto, amor. Não vê como ela fica confusa às vezes, como esquece coisas? Que coisas? Me dá um exemplo específico. Silêncio. Camila não conseguia inventar exemplos convincentes porque eles não existiam. Ela comentou que às vezes não lembra onde coloca as chaves. Camila, eu esqueço onde coloco as chaves pelo menos 3 vezes por semana. Isso significa que eu preciso de um neurologista? Não é só isso, Andrés. É um conjunto de coisas. Que conjunto? Especificamente. A voz de Camila estava ficando mais aguda, mais defensiva. Por que você está me interrogando assim? Estou apenas tentando cuidar da sua família. Cuidar ou controlar? A pergunta ecoou pela casa. Subi discretamente para o andar de cima, fingindo que ia ao meu quarto, mas na verdade, posicionei-me onde pudesse ouvir melhor sem ser vista. Andrés, não entendo por que está reagindo assim. Sempre cuidei de vocês com amor. Então me explica por que um advogado que eu não conheço estava tentando convencer minha mãe a assinar procurações sem que eu soubesse. Eram apenas documentos preventivos. Preventivos para o quê, Camila? Contra o que você está tentando proteger minha mãe? Ouvi passos rápidos e a porta da cozinha batendo. Camila havia saído sem responder. Alguns segundos depois, ouvi a porta da frente se fechar e o som de um carro arrancando. Andrés subiu as escadas e me encontrou no corredor. Mãe, preciso que me conte tudo, desde o início. Cada conversa estranha, cada pergunta sobre sua saúde, cada sugestão sobre documentos. Tudo. Era o momento que eu estava esperando e temendo ao mesmo tempo. Meu filho finalmente estava pronto para ouvir a verdade, mas eu sabia que ela ia destruir seu mundo. Filho, senta aqui comigo. Indiquei a poltrona no meu quarto. O que vou te contar vai doer muito. E comecei a contar. Tudo. A descoberta do Mateu, a confissão da Raquel, a chantagem com a Sofia, o plano de interdição, os documentos falsificados, cada detalhe da conspiração que estava sendo orquestrada contra nossa família. Andrés ouvia em silêncio, seu rosto passando por uma progressão de emoções. Choque, negação, raiva, tristeza. Quando terminei, ele ficou alguns minutos sem falar, apenas processando tudo. 5 anos, mãe. 5 anos casado com uma pessoa que eu não conhecia. Sua voz estava quebrada. Como eu pude ser tão cego? Amor é assim mesmo, filho. Nos faz ver só o que queremos ver. E o Mateu? Como uma criança de 10 anos conseguiu perceber o que eu não percebi? Crianças observam sem julgamento. Elas veem as ações, não interpretam as intenções. Andrés levantou e caminhou até a janela. O que fazemos agora, mãe? Como eu confronto minha esposa sobre uma conspiração para roubar minha própria família? Ainda não. Primeiro precisamos de provas irrefutáveis. Evidências que ela não consiga negar ou distorcer. Que tipo de evidências? Documentos, gravações, testemunhas. Raquel está disposta a falar, mas precisamos de mais. Nesse momento, meu celular tocou. Era uma mensagem de número desconhecido. Isabel, você tem até amanhã para assinar os documentos. Se não, as consequências serão graves para toda a sua família.
especialmente para o menino. Meu sangue gelou. Ameaçaram Mateu. Meu netinho de 10 anos estava sendo usado como moeda de chantagem. Mostrei a mensagem para Andrés. Sua reação foi imediata e furiosa. Agora acabou a brincadeira. Vou à polícia agora mesmo. Não, filho. Ainda não temos provas suficientes. E eles são espertos. Essa mensagem veio de número descartável. Então o que sugere? Respirei fundo. Era hora de parar de fingir ser uma velhinha indefesa. Sugiro que demos a eles exatamente o que querem. Uma assinatura nos documentos. Mãe, a senhora ficou louca? Não, filho. Vou assinar os documentos. Mas antes, vamos preparar uma surpresa que eles nunca vão esquecer. No dia seguinte, às 2 da tarde, nossa sala de estar estava preparada para o que seria a reunião mais importante da minha vida. Eu havia passado a madrugada organizando cada detalhe do que Andrés chamou de Operação Verdade. Na mesa de centro estavam os documentos que supostamente assinaria, transferindo procurações e controle da empresa para Camila. Dr. Fernando chegou pontualmente às 2 horas, carregando uma pasta que continha muito mais do que documentos legais. Raquel estava na cozinha com Sofia, oficialmente para cuidar da menina enquanto os adultos conversavam, mas na verdade era nossa testemunha-chave, equipada com um gravador digital que Fernando havia fornecido. Mateu estava no colégio, mas sabíamos que sairia às 3h30. Eu havia pedido para ele vir direto para casa. Meu netinho corajoso teria um papel crucial no final dessa história. Andrés estava no escritório, conectado por videochamada com sua secretária, aparentemente em uma reunião importante de trabalho. Na realidade, estava gravando tudo através de câmeras discretas que Fernando havia instalado na noite anterior. Às 2h15, Camila chegou acompanhada de Dr. Marcos e um terceiro homem que eu não conhecia. Alto, de óculos, terno escuro, carregando uma maleta médica. Não precisava ser gênio para deduzir que era o famoso Dr. Roberto Andrade. Sogra querida, como está se sentindo hoje? Camila me beijou no rosto, mas percebi suas mãos tremendo levemente. Estava nervosa. Bem melhor, filha. Ontem conversei com o Andrés e ele me ajudou a entender que vocês só querem meu bem. Sorri com toda a doçura de uma vovó agradecida. Decidi mesmo assinar os documentos. O alívio no rosto dela foi quase cômico. Dr. Marcos abriu um sorriso predatório. Dona Isabel, que sabedoria! A senhora tomou a decisão certa. Ele abriu a maleta e começou a tirar papéis. Trouxe tudo organizado, é só assinar e pronto. Antes de assinarmos qualquer coisa, interrompi suavemente. Gostaria de conhecer o doutor que a Camila trouxe. Sou uma velha curiosa. Dr. Roberto se aproximou, estendendo a mão. Dr. Roberto Andrade, neurologista. Vim fazer uma avaliação rápida antes da assinatura dos documentos, apenas para garantir que está tudo bem com sua capacidade de decisão. Que gentileza! E onde o doutor fez residência? Ele hesitou por uma fração de segundo. Hospital das Clínicas. Que coincidência! Meu falecido marido fez quimioterapia lá. Conhece o Dr. Paulo Mendes? Ele trabalhou lá por 30 anos. Ah, sim, conheço de nome. Dr. Paulo Mendes nunca existiu. Era um teste simples que Fernando me havia sugerido. Um médico verdadeiro do Hospital das Clínicas saberia que esse nome era inventado. E qual sua especialização específica, doutor? Demência senil, Alzheimer, distúrbios cognitivos em idosos. Ele falava com a naturalidade de quem havia decorado essas informações. Perfeito! Bati palmas. Então pode começar a avaliação. Dr. Roberto abriu a maleta médica e tirou alguns instrumentos. Mas antes que pudesse prosseguir, Fernando entrou na sala. Boa tarde. Desculpem o atraso. Meu advogado cumprimentou a todos com um sorriso cortês. Doutor. Fernando Machado, advogado da família há 20 anos. O clima mudou instantaneamente. Dr. Marcos fechou a cara. Não sabia que haveria outro advogado presente. Sempre há quando se trata de documentos patrimoniais importantes. Fernando se sentou ao meu lado. Espero que não se importem. É procedimento padrão. Camila e Dr. Marcos trocaram olhares nervosos. Doutor. Roberto. Fernando se dirigiu ao homem que estava tentando me examinar. Poderia me mostrar seu CRM?
É protocolo verificar as credenciais médicas em situações que envolvem capacidade mental para decisões patrimoniais. Dr. Roberto parou completamente. Eu esqueci na clínica, mas posso... Sem problema. Fernando tirou seu celular. Qual o número? Posso verificar online no site do Conselho Regional de Medicina. Silêncio. Dr. Roberto começou a guardar os instrumentos na maleta. Na verdade, acho que posso fazer a avaliação sem CRM? Fernando riu. Doutor, isso seria exercício ilegal da medicina. Nesse momento, Raquel entrou na sala trazendo café para todos. O pretexto perfeito para estar presente e ativar discretamente o gravador. Doutor Marcos, ela disse calmamente, posso conversar um minutinho com o senhor? É sobre aquele assunto que conversamos. Dr. Marcos ficou visivelmente incomodado. Raquel, agora não é uma boa hora. É sobre os exames da Sofia. Descobri uma coisa interessante. O sangue sumiu do rosto de Camila. Raquel, que exames? Sofia está bem? Ah, Camila, não precisa fingir mais. A voz de Raquel estava surpreendentemente firme. Sei de tudo. Sobre os exames falsificados, sobre as ameaças, sobre tudo. Dr. Marcos se levantou bruscamente. Acho melhor irmos embora. Podemos remarcar? Sentem. Minha voz saiu com uma autoridade que fez todos pararem. Ninguém vai a lugar nenhum até esclarecermos algumas coisas. Camila me olhou como se estivesse vendo um fantasma. Sogra, a senhora está bem? Parece... diferente. Estou ótima, Camila. Aliás, nunca estive melhor. Sorri, mas desta vez não havia doçura no sorriso. Sabe por quê? Porque finalmente entendi o jogo que vocês estavam jogando. Que jogo? Dr. Marcos tentou manter a compostura. O jogo de me fazer parecer uma velha incapaz para roubar tudo que construí com meu marido. Minha voz estava ficando mais forte a cada palavra. O jogo de chantagear uma mãe usando a filha como isca. O jogo de tentar destruir minha família por dentro. Camila empalideceu. Isabel, eu não sei do que está falando. Não sabe? Então deixa eu refrescar sua memória. Levantei e caminhei até a estante onde havia colocado uma pasta. Raquel, conta para todos o que descobriu sobre os exames da Sofia. Raquel respirou fundo. Os exames que vocês me mostraram eram falsos. Imagens tiradas da internet, manipuladas para incluir o nome da minha filha. Minha Sofia nunca esteve doente. Isso é absurdo, Dr. Marcos protestou. São acusações muito graves. Graves mesmo. Fernando se manifestou. Tanto que já foram comunicadas à polícia e ao Ministério Público. A bomba havia explodido. Camila se agarrou na cadeira, Dr. Roberto começou a andar em direção à porta e Dr. Marcos tentava manter o controle. Espera aí, Camila encontrou a voz. Vocês não têm prova nenhuma de... Nesse momento, a porta da frente se abriu e Mateu entrou correndo, sua mochila escolar balançando nas costas. Vovó, consegui! Ele gritou animadamente, segurando um pendrive. Consegui tudo o que você pediu. Conseguiu o quê? Camila perguntou, sua voz saindo estranha. Mateu, conta para todo mundo o que descobrisse. Eu abracei meu netinho corajoso. Eu gravei a tia Camila falando no telefone, ele anunciou orgulhoso. Ela disse para alguém que ia conseguir todo o dinheiro da vovó logo, e que depois ia se mudar para outro país com o namorado dela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Camila estava branca como papel. Que namorado, Mateu? Perguntei suavemente. Aquele doutor ali. Ele apontou para Dr. Roberto. Eles se beijaram na garagem ontem quando pensavam que ninguém estava vendo. Dr. Roberto parou na porta, claramente calculando se deveria tentar fugir. E tem mais, vovó. Gravei ela contando para ele sobre um bebê que ela deu para outra pessoa criar. Raquel deixou a xícara de café cair no chão. O barulho da porcelana se estilhaçando ecoou pela sala. Que bebê! A voz de Raquel era quase um sussurro. Camila estava começando a tremer. Mateu, você não entendeu direito. Entendi sim. Você disse que teve que dar seu bebê para uma mulher que não podia ter filhos, e que agora essa mulher ia descobrir a verdade e ia querer devolver a criança. Raquel se levantou lentamente, seus olhos fixos em Camila. Sofia não é minha filha biológica, é? O mundo parou.
Todos os olhares se voltaram para Camila, que parecia estar tendo um colapso nervoso. Eu não... Isso não é... Responda, Camila. Minha voz ecoou pela sala. Sofia é sua filha? Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Eu era muito nova, não tinha condições. A Raquel queria tanto ter um bebê. Você me deu sua própria filha. Raquel mal conseguia falar. E agora estava me chantageando usando ela? Eu ia contar. Depois que conseguisse o dinheiro, ia explicar tudo. Explica agora. Fernando tinha o gravador na mão. Explica tudo. Desde o início. Camila desabou na cadeira, soluçando. Quando tinha 20 anos, engravidei do Roberto. Não tínhamos dinheiro, não tínhamos estrutura. A Raquel havia perdido um bebê e estava desesperada para ser mãe. Pareceu a solução perfeita. E você nunca me contou? Andrés apareceu na porta, tendo escutado tudo do escritório. Sua voz estava quebrada de dor e traição. Andrés, eu queria contar, mas... Mas o que, Camila? Mas decidiu me usar para chegar perto da minha família? Me fez acreditar que me amava enquanto planejava roubar minha mãe? Não foi assim. Eu aprendi a te amar. Aprendeu? Andrés riu, mas era uma risada de desespero. 5 anos da minha vida. 5 anos acreditando em uma mentira. Dr. Roberto tentou se aproximar de Camila, mas Fernando bloqueou seu caminho. Dr. Roberto, ou seja lá qual for seu nome verdadeiro, sugiro que permaneça onde está. A polícia já foi chamada. Polícia? Dr. Marcos finalmente perdeu a compostura. Vocês não podem provar nada. Não podemos? Peguei um envelope da pasta que havia trazido. Tenho aqui cópias de todas as conversas gravadas, fotos dos documentos falsificados que vocês prepararam, registros das ameaças que fizeram, e eu tenho todas as conversas que gravei. Raquel se manifestou, sua voz ganhando força. Cada ameaça contra minha filha, nossa filha, cada mentira sobre os exames, cada instrução sobre como mentir a respeito da dona Isabel. Dr. Marcos olhou para a porta, calculando suas opções. Eu não aconselharia, Fernando disse calmamente. Há policiais do lado de fora há 20 minutos. Como se fosse um sinal, a campainha tocou. 2 policiais entraram, seguidos por uma escrivã. Dona Isabel Cardoso? Um dos policiais perguntou. Sou eu. Recebemos sua denúncia sobre tentativa de estelionato qualificado e formação de quadrilha. Essas são as pessoas envolvidas? Apontei para Dr. Marcos, Dr. Roberto e, com o coração partido, para Camila. Os policiais se aproximaram dos 3. Doutor. Marcos tentou protestar, mas foi rapidamente silenciado quando Fernando entregou o pendrive com todas as gravações. Camila Cardoso. O policial se dirigiu à minha nora. Está presa por tentativa de estelionato qualificado, falsificação de documentos e chantagem. Andrés assistia à prisão da esposa em silêncio, lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando os policiais saíram com os 3, a casa ficou em silêncio. Raquel estava abraçada com Sofia, que havia descido ao ouvir a comoção e agora sabia que a tia Raquel era, na verdade, sua mamãe de verdade. Vovó, Mateus se aproximou de mim. Conseguimos salvar nossa família? Ajoelhei para ficar na altura dele e o abracei forte. Conseguimos, meu amor. Você foi o herói mais corajoso que eu conhecida. André se aproximou de nós. Mãe, me perdoa por não ter percebido antes, por ter deixado que ela chegasse tão perto de destruir tudo. Filho, você foi vítima tanto quanto nós. O amor nos torna vulneráveis às pessoas erradas às vezes. Como você descobriu tudo? Como soube que ela estava mentindo desde o início? Sorri, lembrando de como tudo começou. Na verdade, foi o Mateu quem descobriu. Eu apenas aprendi a fingir ser uma velha indefesa enquanto investigava cada movimento dela. A senhora fingiu ser confusa? Completamente. Cada esquecimento, cada confusão, cada momento de fragilidade foi calculado para fazer ela se sentir confiante. Olhei para meu filho. Seu pai sempre me dizia, Isabel, às vezes a melhor estratégia é deixar o inimigo pensar que você é mais fraco do que realmente é. Fernando se aproximou de nós. Isabel,
Preciso dizer que essa foi uma das operações mais bem orquestradas que já vi. 3 meses coletando evidências, documentando cada movimento, gravando cada conversa. 3 meses? Andrés parecia confuso. Filho, descobri os planos dela bem antes de contar para você. Precisava ter certeza absoluta antes de destruir seu casamento. Raquel se aproximou, ainda segurando Sofia pela mão. Dona Isabel, como posso agradecer? A senhora salvou minha filha, nossa filha. Raquel, você faz parte desta família há 15 anos. Era minha obrigação proteger você também. Sofia olhou para mim com seus olhinhos curiosos. Vovó Isabel, por que a tia Camila era má? Como explicar para uma criança de 4 anos que algumas pessoas são capazes de usar até mesmo o amor de uma mãe como arma? Como falar sobre ganância, manipulação, traição? Às vezes, Sofia, as pessoas fazem coisas ruins porque querem coisas que não são delas. Mas o importante é que agora você está segura com sua mamãe e nossa família está protegida. E o tio Andrés vai ficar triste? Olhei para meu filho, que estava observando nossa conversa com uma mistura de dor e alívio nos olhos. O tio Andrés vai ficar bem. Ele é forte, como o vovô Joaquim era. Naquela noite, depois que todos foram embora e Mateu estava dormindo, sentei com Andrés na varanda. São Paulo brilhava diante de nós, com suas luzes que contavam milhões de histórias. Mãe, como vou explicar isso para o Mateu? Como conto para meu filho que a madrasta dele tentou roubar a avó dele? Com a verdade, filho. Adaptada para a idade dele, mas com a verdade. Segurei sua mão. E vamos explicar que às vezes as pessoas que amamos nos decepcionam, mas isso não significa que devemos parar de amar. Você acha que eu vou conseguir confiar em alguém de novo? Vai sim, porque você tem um coração bom, igual ao seu pai. E corações bons são feitos para amar, mesmo depois de serem quebrados. Ficamos em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus pensamentos. Mãe, uma pergunta. Se você descobriu tudo há meses, por que deixou as coisas chegarem tão longe? Por que não me contou antes? Respirei fundo. Porque precisava ter certeza absoluta. Porque estava protegendo você também. E porque... Pausei. Porque queria que ela cavasse a própria cova. Queria que não houvesse dúvida nenhuma sobre suas intenções. A senhora é mais esperta do que eu imaginava. Filho, passei 40 anos construindo um império ao lado do seu pai. Não chegamos onde chegamos sendo ingênuos. Sorri. Só fingi ser ingênua quando convinha. 3 meses depois, eu estava na mesma varanda, mas desta vez observando Mateu brincar no jardim com Sofia. Raquel havia se mudado para uma casa próxima à nossa. Próxima o suficiente para que as crianças pudessem brincar juntas todos os dias, mas longe o suficiente para que ela tivesse sua independência. Andrés estava se recuperando bem do divórcio. Alguns dias eram difíceis, mas ele estava a redescobrir quem era sem a influência tóxica de Camila. E estava sendo um pai ainda melhor para Mateu. A empresa continuava prosperando. Com a crise passada, pudemos nos concentrar em novos projetos, em expandir nossos negócios. Raquel havia sido promovida para gerente administrativa. Ela merecia depois de tudo que passou. Camila havia sido condenada a 4 anos de prisão por estelionato e formação de quadrilha. Dr. Marcos pegou 5 anos. E o falso Dr. Roberto foi deportado para a Argentina, onde tinha pendências com a justiça. Meu celular tocou. Era uma mensagem de um número que eu não conhecia. Dona Isabel, sou jornalista do Jornal da Tarde. Soube da sua história e gostaria de fazer uma reportagem sobre golpes contra idosos. A senhora aceitaria dar uma entrevista? Mostrei a mensagem para Andrés, que estava ao meu lado lendo relatórios da empresa. O que acha, filho? Valeria a pena contar nossa história para ajudar outras famílias? Acho que sim, mãe. Quantas outras pessoas devem estar passando pela mesma situação agora mesmo? É verdade. Digitei uma resposta. Aceito dar a entrevista. Mas quero que seja esclarecido que a verdadeira heroína dessa história foi uma criança de 10 anos que teve coragem de falar a verdade. Mateu apareceu na varanda, suado e sorridente. Vovó, você viu como eu e a Sofia construímos um castelo de areia no jardim? Vi sim, meu amor. Ficou lindo. Vovó, posso perguntar uma coisa? Claro.
Você teve medo quando descobriu que a tia Camila era má? A pergunta me pegou de surpresa. Pensei por alguns segundos antes de responder. Tive sim, Mateu. Muito medo. Medo de perder nossa família, medo de que você e seu papai se machucassem, medo de não ser forte o suficiente para proteger vocês. Mas você foi corajosa mesmo assim? Sabe o que aprendi, meu amor? Coragem não é não ter medo. Coragem é fazer o que é certo, mesmo quando você está com medo. Ele pensou por um momento. Então eu fui corajoso também? Você foi o mais corajoso de todos nós. Andrés nos observava com um sorriso. Mãe, obrigado. Por quê, filho? Por me ensinar que família é algo que se protege, mesmo quando dói. Por mostrar que às vezes precisamos ser mais fortes do que pensamos que somos. E por me dar o filho mais corajoso do mundo. Olhei para os 2 homens da minha vida, um de 35 anos, outro de 10, e senti o coração tranquilo. Havíamos passado pela pior tempestade possível e emergido mais unidos do que nunca. Sabe o que o vovô Joaquim diria se estivesse aqui? Perguntei para Mateu. O quê? Que uma família que luta junta vence qualquer coisa, e que o amor verdadeiro sempre vence o ódio e a ganância. Mateu se aconchegou entre mim e o pai. Vovó, nossa família vai ficar junta para sempre? Para sempre, meu amor. Porque agora sabemos quem somos realmente. E sabemos que não há nada no mundo mais forte que o amor de uma família verdadeira. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu de laranja e rosa, eu sorri para a foto do Joaquim que Mateu havia colocado na mesa da varanda. Havíamos protegido tudo que construímos juntos. Havíamos preservado o legado da nossa família. E mais importante, havíamos ensinado à próxima geração que valores como honestidade, coragem e amor sempre vencem, mesmo quando o caminho é difícil. A velha que fingiu ser tola havia se revelado mais esperta que todos imaginavam. Mas a verdadeira vitória não foi sobre Camila ou seus cúmplices. A verdadeira vitória foi ter mantido nossa família unida, ter protegido os inocentes e ter provado que nunca é tarde demais para lutar pelo que é certo. E vocês, o que fariam se descobrissem que alguém da própria família estava tentando destruir tudo que vocês construíram? Às vezes, a pessoa mais perigosa é aquela que dorme na casa ao lado. Mas como aprendi nessa experiência, o amor verdadeiro e a coragem sempre encontram um jeito de vencer. Obrigada por acompanhar essa história até o final. Se ela tocou vocês de alguma forma, compartilhem com alguém que precisa saber que nunca é tarde demais para lutar pela família. E lembrem-se, nunca subestimem uma avó que ama seus netos. Somos capazes de qualquer coisa para proteger quem amamos.